Imagine um lugar onde nenhum de nós pode entrar. Um cofre gigante com documentos escondidos por séculos. Lá dentro, há relatos de possessões, rituais proibidos e até aparições de coisas que nem a própria igreja consegue explicar. Agora, o único homem que pode abrir tudo isso acabou de assumir o trono. O novo Papa pode mudar tudo, ou esconder para sempre. O nome dele é Leão XIV, silencioso, reservado, mas com um passado cheio de ligações com o lado mais fechado e misterioso do Vaticano. Não é exagero dizer, ele já viu que muitos não acreditariam. E agora, como Papa, ele tem acesso total ao chamado Arquivo Proibido. O Vaticano tem um lugar com mais de 50 quilômetros de documentos secretos. Lá estão escondidas histórias que a igreja preferiu apagar da história. Relatos de possessões demoníacas documentadas por padres, cartas que falam de figuras encapuzadas andando pelos corredores do Vaticano à noite, e rituais tão antigos que não podem nem ser lidos em voz alta. E ninguém, além do Papa, pode autorizar a leitura desses arquivos. Em 1956, uma freira desapareceu após dizer que ouvia vozes vindo do subsolo do Vaticano. Em 1983, um bibliotecário encontrou um manuscrito com símbolos que não pertencem a nenhuma língua conhecida. Esses casos existem, foram registrados, mas sumiram dos registros públicos, estão trancados e escondidos, e agora o novo Papa pode estar prestes a ler cada um deles. Mas isso não foi tudo. Em 1999, o Vaticano precisou evacuar uma ala inteira após relatos de que uma cruz estava sangrando. Quando chegaram ao local, a cruz estava limpa, mas 3 pessoas foram afastadas por comportamento irracional e nunca mais voltaram. Um dos casos mais chocantes foi em 1972, que um sacerdote relatou que uma mulher apareceu durante a missa, flutuando, com olhos completamente negros. Ao tentar se aproximar, ela teria dito: "Não é a mim que vocês adoram." O caso foi classificado como histeria coletiva, mas os fiéis que estavam lá nunca mais voltaram à igreja. Após a morte de Papa Francisco, em 21 de abril desse ano, o Vaticano foi abalado por uma série de eventos estranhos e inexplicáveis. Muitos não sabem, mas o mundo observou o vazio de poder e o impacto que isso teve nas instituições e nos bastidores da Igreja Católica. Imediatamente após sua morte, rumores começaram a surgir de que algumas ordens secretas haviam sido emitidas por Francisco semanas antes de seu falecimento. Alguns dizem que ele teria sido avisado por visões de algo sombrio. Então, um pouco antes de falecer, o Papa foi visitado por um grupo de cardeais que, de acordo com fontes internas, não pertenciam ao círculo usual de confiança da igreja. Relatos indicam que esses cardeais pediram para ele assinar um novo decreto, mas Francisco se recusou. O conteúdo do decreto nunca foi revelado. Mas o mistério não para por aí. Durante o velório de Francisco, uma série de eventos estranhos começou a ocorrer no Vaticano. Primeiro, um guarda papal foi encontrado em estado de choque, dizendo que havia visto uma figura misteriosa em um dos corredores mais isolados da cidade do Vaticano, logo após o velório. Ele afirmou ter visto uma sombra alta, com um capô escuro, se movendo rapidamente. O cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, declarou em uma entrevista que o Papa Francisco tinha consciência de que algo maior estava prestes a acontecer, mas ele nunca explicou o que isso significava. Ao longo dos dias seguintes à morte de Francisco, os rumores sobre uma possível transição de poder começaram a ganhar força. Afinal, o Vaticano tem suas próprias regras de sucessão, mas ninguém imaginava os eventos inesperados que viriam em seguida. Agora, em meio a essa nuvem de mistério, surge uma figura curiosa e controversa: Leão XIV, que tomou posse recentemente. Mas o que poucos sabem é que Leão XIV está lidando com os legados secretos que se acumulam desde a morte de Francisco. O que ele encontrou nos documentos guardados por Francisco? O que ele descobriu no meio do caos?
Uma coisa é certa: os segredos do Vaticano são mais profundos do que qualquer um imaginava. Dizem que Leão XIV foi chamado para o Vaticano não apenas para liderar, mas para resolver algo que Francisco não conseguiu, algo que estava sendo escondido de todos. O que exatamente é isso? No meio desse turbilhão de segredos e novos decretos, Leão XIV agora enfrenta uma igreja dividida e uma base de fiéis cada vez mais questionadora. Afinal, o Vaticano agora sabe mais do que nunca sobre as forças que rondam o coração da Igreja Católica e sobre os antigos pactos de poder. Mas será que Leão XIV terá coragem de revelar a verdade? Ou ele será mais uma peça em um jogo de xadrez onde ele mal compreende as regras? A história de Francisco e do Papa Leão XIV é apenas o começo de um mistério muito maior. O que será que o futuro reserva para a Igreja Católica e os segredos do Vaticano? Como os poderes antigos irão interagir com a nova liderança? O que sabemos com certeza é que estamos vivendo tempos de revelações e surpresas. Para mais vídeos de qualidade como esse, se inscreva e deixe o seu gostei. Até a próxima!